Este é um podcast Rádio Comercial. O sentido da vida. Mas qual é o sentido da vida? Segue, 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 pois segue. O sentido da vida. Tantas vezes que eu me questionei sobre o sentido da vida enquanto fazia aulas com o Jean-Pierre Oliveira, que está hoje connosco aqui no Sentido da Vida. Bem-vindo, grande professor de yoga, que está cá por uma causa maior. Mas antes da causa maior vais ter que me falar um bocadinho sobre ti, sobre o sentido que encontraste para a tua vida. Bem-vindo, Jean, como é que tu estás? Olá, Ana, boa tarde. Estou impressionado de ver a minha aluna aqui a ser agora a mediadora entre as coisas que tenho para dizer e o mundo. Portanto, Ana, obrigado pelo convite. Estou muito contente e emocionado. Ai, que bom. E vou tentar responder da melhor forma às tuas perguntas. Respondes sempre muito bem. Deixa-me só contextualizar um bocadinho. Vais dar umas sessões gratuitas de yoga por donativo livre. Aliás, não são gratuitas, são donativo livre. Porquê? Porque elas vão reverter a favor da AMI. Portanto, o objetivo é um bocadinho também tornares a prática de yoga acessível a toda a gente e alertar para esta questão das causas sociais, porque não andamos cá na vida só para fazer uns Om Shanti Shantis e fingir que desejamos muita paz no mundo, não é? É isso mesmo. O yoga não é só Shanti Shanti. O yoga também é uma questão de valores, de desenvolvermos valores próprios ao ser humano, e enquanto nos fazemos bem a nós próprios, também podemos fazer aos outros. E isto é uma forma de o fazer. Portanto, é abrir a prática a quem queira praticar ou a quem precisa de praticar e não tem formas de o fazer em termos monetários, não é? E cada um poderá contribuir da forma que puder e que quiser. Portanto, essas pessoas podem vir praticar e, ao praticar, para elas, vão então poder, com este donativo livre, contribuir para causas maiores. Isso é muito bonito da tua parte, enfim, começas esta iniciativa numa altura também simbólica, que é o Dia Mundial do Yoga, no dia 21 de junho. Já passou a data em que ouvirem este podcast, mas depois vai voltar a acontecer em julho, em agosto, tens também depois em outubro enfim, eu acredito que isto também há de ser uma coisa que se vai arrastar com o tempo e se calhar até inspirar outros professores a fazerem coisas semelhantes. Espero que sim. Vai acontecer na 8 Marvila, não é? 8 Marvila. Em Lisboa. Em Lisboa. Conheces o 8 Marvila? Não conheço. Não? É um espaço fantástico. Estão agora, de certa forma, a recuperar uns armazéns antigos. E o ambiente é muito... Acho que tem muita conexão com essa ideia que eu tenho do yoga, que é reutilizar o ser sustentável e criar dentro deste ambiente reutilizado um ambiente favorável ao nosso próprio desenvolvimento, ao nosso bem-estar. Portanto, é um lugar muito agradável que está muito em bruto, mas no meio destas semi-ruínas colocaram umas plantas gigantescas. Está muito verde, está muito bonito, está muito agradável, há uma energia muito natural. O teto está semi-aberto, entra o sol. E sente-se neste espaço uma certa paz e tranquilidade. Portanto, eu acho que é muito propício a desenvolver este projeto de aulas de yoga, reunir pessoas que procuram, espero eu, conseguir o mesmo na vida, que é encontrar o seu equilíbrio. Estavas a falar do espaço e eu estava a pensar, isso é quase um bocadinho a imagem daquilo que nós somos, não é? Somos espaços em bruto, às vezes um bocadinho em ruínas, o sol às vezes entra. Quando é que tu começaste a deixar entrar o sol na tua vida, Jean-Pierre? Que é como quem diz, quando é que tu te deparaste a primeira vez com o yoga? Olha, isto é uma história muito longa, mas no fundo é que até eu próprio, antes de ter noção e consciência do que poderia ser o yoga para mim, apareceu na minha vida de várias formas. Quando fiz 16 anos, o meu pai, que não sabia o que é que me havia de oferecer, comprou um Bhagavad Gita, que é a Bíblia hindu, e esta Bíblia hindu tem algumas definições sobre o que é o yoga, e a sua definição principal é equanimidade. Esta definição aparece neste livro. Depois tenho uma irmã mais velha que começou a fazer yoga, a praticar yoga,
Eu na altura estava muito mais virado para o atletismo e corria e fazia outras coisas, jogava futebol, ténis, muitas coisas, mas o yoga não, o yoga era uma coisa de meninas. Portanto, isso era para a minha irmã. E com o tempo, depois, quando entrei no mundo dos adultos e comecei a trabalhar como toda a gente, desenvolvi uma carreira em marketing e trabalhei em ambiente multinacional. Portanto, e rapidamente o ambiente... Estavas na guerra, portanto. Estava na guerra, completamente. Na guerra, portanto, um ambiente muito pesado, muito rápido, muito concorrencial e muito difícil. Ou seja, é difícil conseguir manter o teu equilíbrio emocional, psicológico neste tipo de ambiente, e fui rapidamente à procura de alguma coisa que me pudesse ajudar a permanecer em estado de equilíbrio. E aí lembrei-me do yoga e comecei a praticar yoga. E percebi rapidamente que tinha uma grande conexão com a filosofia do yoga. Talvez não com o yoga. Nós, quando falamos de yoga, as pessoas começam logo a ver posturas semi-acrobáticas, mas a minha conexão com o yoga foi logo a filosofia e o que esta filosofia me podia trazer, e como é que esta filosofia me podia ajudar a desenvolver uma forma de ser que me fizesse sentir que estava em equilíbrio. E, portanto, comecei a estudar e a fazer algumas formações, mas a minha ideia não era ser professor de yoga, era simplesmente eu manter-me em equilíbrio. E até hoje? E até hoje. Que idade tinhas? Eu comecei a praticar relativamente novo, portanto 22, 23, 24. Depois só fiz a minha primeira formação de yoga, já devia estar 10 anos mais tarde, aos 33. Depois deixei a vida multinacional, criei um projeto meu que não correu muito bem, foi mesmo antes da Troika, numa altura em que as pessoas deixaram de ter dinheiro e investir em bens não necessários. E no meio disto tudo, porque o meu projeto era vender equipamento para yoga, eu queria juntar o que eu sabia fazer, portanto marketing, gestão de produto, ao que mais gostava, ao que me fazia mais sentido, que era o yoga. Portanto, ia vender equipamento para praticar yoga, tapetes de yoga, blocos e outras coisas. Mas foste lá pela cabeça e não pelo coração, se calhar. Completamente, porque uma pessoa precisa de dinheiro para poder continuar a viver nesta sociedade. E as coisas não correram muito bem e as pessoas entravam na minha loja, em vez de perguntar por tem um tapete de yoga, tem isto, tem aquilo, diziam-me sempre dá aulas de yoga, dá aulas de yoga. E eu inicialmente dizia não dou aulas de yoga, não dou aulas de yoga. E um dia alguém entrou e disse dá aulas de yoga, e eu precisava de dinheiro e disse sim, dou aulas de yoga. E então comecei desta forma a dar aulas de yoga a uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Começou, portanto, nesta altura da Troika. E a partir daí tudo começou, desenvolveu-se. Sentes que foi tipo uma barragem que se abriu? Assim, começou a fluir tudo? Começou a fluir devagarinho e as coisas começaram a fazer sentido e a encaixarem-se, e fui crescendo dentro desta nova profissão que eu não tinha planeado, professor de yoga, e até hoje, não é? Pronto. Olha, entretanto, já se passaram bastantes anos, tu já tens uma carreira bem firmada em Portugal, além de seres fundador da Yoga Spirit, que é o teu estúdio e escola de formação. Também escreves, és palestrante, e tens um livro, inclusivamente, não é? Que lançaste em 2017, salvo erro, e entretanto também várias passagens por imprensa, televisão, ou seja, tu já és quase aquilo que se chamaria uma celebridade do yoga, que é exatamente, ele torceu os olhos, que é o que eu mais gosto do Jean-Pierre, porque ele tem aversão a essa questão da celebridade, e também é esta coisa do guru, da pessoa que tem as respostas. Aquilo que eu já te disse há pouco, mas aquilo que eu gostava mais nas tuas aulas é que tu és muito prático, muito pragmático, não envolves as questões religiosas ao assunto, e já me explicarás essa questão, não é? Que tem a ver com o yoga clássico que tu segues, mas acima de tudo tens esta questão muito pés na terra de que tu não queres ser o guru de ninguém, tu só estás lá para ajudar alguém a acabar com as flutuações mentais, ou pelo menos a perceber-se delas, não é?
e a estar no presente, que é a coisa mais difícil do mundo. É isso. Tu explicas as coisas tão bem, fico com inveja. Eu não consigo pôr as minhas ideias de forma tão clara como tu, mas é um pouco isto assim. Essa ideia do guru a mim não me faz muito sentido, não é? Somos todos seres humanos com as nossas próprias falhas, não é? E estamos sempre a aprender com o que nos acontece, as coisas más, e por vezes também se aprende com algumas coisas boas, felizmente. E no fundo, a minha ideia do yoga é mesmo esta, ou seja, se eu consigo retirar do yoga ferramentas que me permitem manter o meu equilíbrio, a minha sanidade mental, e hoje em dia não é muito fácil conseguir este desafio, então por que não tentar partilhar estas ferramentas sem impor nada a ninguém? Ou seja, quem quiser receber a informação e utilizar a informação, por vezes não sabemos muito bem onde ir buscar, e eu tento então distribuir esta informação, estas ferramentas, porque a minha ideia também é um pouco esta: quanto mais pessoas tiverem acesso a esta metodologia fabulosa que é o yoga, se retirarmos o aspecto ligado mais à cultura onde ele se desenvolveu, a cultura hindu, ferramentas que são ferramentas que nos vão ajudar a desenvolver a nossa capacidade cognitiva de assumir a vida de forma mais neutra, mais equilibrada. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esta informação, melhor o nosso mundo, não é? Porque quando nós percebemos o bem que isso nos pode fazer, nós vamos querer que os outros também o percebam, porque quanto mais pessoas irão perceber, quanto melhor o nosso mundo. Ou seja, tu não sei se tu te lembras daquele filme que era Favores em Cadeia. Sim, é um pouco a mesma coisa. Portanto, aqui é distribuir uma ferramenta que nos faz bem e tentar partilhá-la com os outros. A minha ideia de professor de yoga é esta. Eu tenho encontrei alguma coisa que me faz muito bem, que me ajuda a sobreviver, que me ajuda a manter-me equilibrado, a manter-me uma pessoa relativamente feliz e sana, e como sinto que isso é bom para mim, eu tenho todo o gosto em partilhar esta informação que eu encontrei. Isso também, lá está, é a tal questão de nós sentirmos que se os outros à nossa volta não estiverem bem, dificilmente nós também conseguiremos estar bem. Mas vivemos numa sociedade que nos empurra exatamente para o contrário, não é? Para o individualismo, para a comparação com o outro, para acharmos que temos que conquistar coisas atrás de coisas, não é? É um bocadinho andarmos contra a maré, sente-se isso? Tu que já estás nisto há tantos anos. É difícil, Ana, difícil, não é? Porque acho que no fundo não é bem ir contra a maré, é quase como se houvesse uma contracorrente que passa por baixo. Ou seja, nós não podemos impedir nós não podemos. É isso mesmo, nós não podemos impedir ou fazer desaparecer esta corrente. Temos que aprender a lidar com ela e manter-nos o mais possível próximo dos nossos valores, sem abdicar deles. Ou seja, eu percebo que as coisas funcionam desta forma, não é assim que eu gostava que as coisas fossem, mas eu não posso ser do contrário, eu não posso dizer não a tudo. As coisas são assim, tenho que me adaptar. E por outro lado vou tentar mostrar aos outros como é que eu gostava que as coisas fossem, ou seja, é sempre através do exemplo, é continuar com a maré e dentro desta maré, já que estamos nela, é tentar mostrar que existem outras correntes que nós também podemos seguir. E correntes que não estejam presas pelo ego, que muitas vezes a nossa vida é sustentada pelo ego, mesmo nós, não é? Que, sim, sobretudo nós às vezes. Não podemos abdicar, ou seja, muitas vezes ouve-se dizer o ego é que é mau, o ego faz parte de nós, o ego também nos ajuda a criar objetivos, a querer superar-nos, a querermos ser pessoas melhores, não é? Portanto, o ego também faz parte, e o ego também nos pode ajudar a tomar decisões, ou seja, tivemos a falar um bocadinho sobre isso há bocadinho. O ego é importante para percebermos exatamente o que é que nós queremos da vida e como é que podemos lá chegar. Portanto,
Acho que o ego, desde que a tua vida não seja toda direcionada para ele, o ego é uma ferramenta também de ajuda ao nosso crescimento, não é? E bem-estar. Falaste aqui já algumas vezes sobre as ferramentas que tu aprendeste e que utilizas. Eu sei que são várias, obviamente, mas se tivesses que recomendar a alguém que esteja a ouvir que não tem qualquer ligação ao yoga neste momento, que nunca experimentou, o que é que tu dirias que pode fazer, ou seja, que o yoga pode fazer por essa pessoa? Então, olha, existem muitas ferramentas dentro do yoga. E há algumas que nós aplicamos de forma completamente inconsciente e de forma natural e de forma espontânea. Mas a partir do momento que elas são feitas de forma consciente, entramos em modo de yoga. Portanto, aqui definir o que é o yoga. O yoga é fazer as coisas com consciência. Até podem ser coisas que fazes todos os dias, mas a partir do momento em que pões a tua consciência nelas, os benefícios são outros. E imagina só a tua respiração. A tua respiração é uma ferramenta dentro do yoga. Teres consciência da forma como respiras pode-te ajudar a superar muitas situações. Olha, deixa-me só dizer isto no meio de coisas sérias, mas estava eu no parto do meu terceiro filho sem ter tempo para levar epidural, usando a respiração do yoga, e as enfermeiras diziam: ai filha, respiras tão bem. E eu só pensava: abençoados professores que me ensinaram. Bom, não precisa de ser em momentos tão intensos, mas, por exemplo, vou-te dar uma muito simples, que estou a trabalhar agora de forma muito mais presente na minha vida, que chama-se o sopro de alívio. No yoga tem outro nome, mas vamos utilizar este para já, que é cada vez que sentes o teu coração a bater de forma um pouco mais acelerada, porque vais entrar numa reunião, vais entrar numa entrevista, vais pegar no carro, é inspirar e soltar o ar pela boca. Tenta fazer isso o máximo de vezes que tu quiseres fazer, puderes fazer durante o dia, e vais-te sentir uma pessoa completamente diferente. Vais passar pelo teu dia-a-dia de uma forma completamente diferente. E yoga é isto, é utilizar as técnicas que já estão em ti, no fundo, porque tens um corpo, porque tens uma mente consciência, e quando ativas o teu corpo e a tua mente consciente, tudo se torna diferente. Até o ritmo do teu próprio dia começa a ficar diferente. As coisas, o dia a dia é muito rápido, não é? Passa tudo muito depressa e temos que fazer isso e temos que responder aquilo, e a responsabilidade disto e daquilo não para. Estamos sempre a fazer coisas. E a partir do momento em que tu acrescentas momentos de respiração consciente no teu dia, parece que o tempo começa a abrandar um pouco, começas a respirar de forma diferente, de facto. E isto tem a ver depois com o teu sistema nervoso e a produção de hormonas, não é? Em vez de produzir tanto hormonas de stress, vais começar a produzir outro tipo de hormonas, dessas que nós criamos, as dopaminas e aquelas todas melhores. Portanto, a ferramenta que eu utilizo e que recomendo utilizar e que toda a gente pode utilizar é a respiração. A respiração é quase como se fosse a ligação entre o teu mundo interno e o mundo externo. Portanto, sopro de alívio. Muitas vezes, quando terminamos alguma coisa que foi assim um bocado difícil de fazer, que mexeu muito com os teus nervos, naturalmente vamos fazer isto, não é? Puxa, já passou, bem, ainda bem. Mas se tu começares a fazer e a praticar este sopro de alívio de forma regular, de forma consciente, vais-te sentir outra pessoa. Meditação. Toda a gente pensa que a meditação é uma coisa e que o yoga é outra. Mas a meditação é a primeira ferramenta do yoga. Ou seja, o yoga nasceu com a meditação. As pessoas dizem: faço meditação. Fazer meditação é fazer yoga. As posturas só vieram depois, não é? Só vieram muito mais tarde, então, por causa da filosofia tântrica, que começou a assumir que o corpo não era um empecilho ao nosso desenvolvimento consciente, mas era uma ferramenta de trabalho. Ou seja, tens
duas grandes escolas no yoga, uma que diz que o corpo é uma prisão e que nos impede de transcender e de ser iluminados, e a outra escola que diz exatamente o contrário, que é a escola tântrica, vai dizer-nos que não, o corpo é maravilhoso porque ele permite, se o corpo não existisse, tu eras só energia, portanto só terias consciência. Portanto, já que o corpo está cá, vamos utilizar o corpo para poder transcender e iluminar-nos. Depois até posso tentar explicar o que é que quer dizer para mim iluminar. Sim, por favor. Isto é um pouco... Diz-nos, revela-nos. Vou revelar tudo. E a meditação, no fundo, é uma ferramenta que se utiliza, e toda a gente acha que a meditação tem que ser alguma coisa complicada. Temos que seguir cursos, temos que fazer formações, temos que ver tutoriais no YouTube, temos que fazer aulas de yoga. Não. Meditação começa simplesmente pela capacidade em parar de pensar de forma aleatória e focar a nossa atenção. E aqui podemos utilizar a respiração, é mais conhecido, o mindfulness utiliza muito isto. Vamos observar a nossa respiração e isso vai conter a nossa mente. A mente anda maluca porque ela não tem, não está a ser orientada. A partir do momento em que orientas a tua mente, quando ela está focada, então o fluxo de pensamento na tua cabeça começa a abrandar e a tua vida começa a mudar também. Portanto, a meditação é uma ferramenta gratuita que se pode utilizar em qualquer sítio, qualquer momento, em qualquer fase da vida, e é simplesmente podemos ir por aí um pouco observar o que a respiração faz no teu corpo. Ou seja, quando tu inspiras, tu expandes, e quando tu soltas o ar, te sentes-te um bocadinho mais pesado, mais integrado e mais enraizado. E começa-se aqui. Portanto, ferramentas super gratuitas, super fáceis de aplicar. Nós infelizmente estamos numa era que pensamos que muitas vezes é no pain, no gain, mas não é bem assim. Tudo que é simples, tudo que é fácil, temos uma tendência em pôr de lado porque isto não faz nada. E no fundo as ferramentas mais poderosas são estas. As ferramentas mais poderosas são as mais simples. Eu penso isso muito quando estou com os meus filhos e vejo-os tão felizes ali a expandirem e a aproveitarem. Mas há pouco falavas de uma coisa que tinha a ver com essa questão de abrandarmos e de vivermos umas vidas muito rápidas. Também esta intoxicação digital contribui um bocadinho para isto, não é? Estas constantes fontes de informação e sermos bombardeados com vidas alheias nas redes sociais faz com que também os nossos circuitos neuronais não descansem. Não é? Nós estamos sempre a ser estimulados a toda a hora, e tu vieste um bocadinho mostrar que o slow living, que é o nome da tua escola, é possível, é benéfico, mas abrandar às vezes nós sentimos que tem um custo, não é? Porque se abrandarmos não vamos ser tão produtivos, porque se abrandarmos não vamos conseguir fazer tantas coisas. Às vezes é um bocadinho o oposto, não é, Jean-Pierre? O abrandar vai ter este efeito que vais ter... acho que vou ter que fazer esta frase de uma forma diferente. De facto, nós quando abrandamos pensamos logo: não estou a ser produtivo, não vou ter resultados, depois se as coisas não funcionarem a responsabilidade é minha. Ou seja, se calhar o problema de abrandar são os pensamentos que surgem, não é? São os pensamentos que surgem, é por aí que eu quero ir. E a partir do momento em que tu começas a querer abrandar, tu começas a ter este controle sobre os teus pensamentos e dás-te conta que os pensamentos são naturais, ou seja, e também não são tóxicos, é natural. Ou seja, nós somos uma espécie com um instinto de sobrevivência e, portanto, a nossa mente vai sempre pelo negativo, porque se ela for sempre pelo positivo, se aparecer então o dinossauro para te comer, não é? Tu não vais fugir. Que lindo bicho, anda cá. Pronto, e depois não vai correr muito bem. Portanto, a nossa mente, para nos proteger, está sempre no não, no negativo. Isso não vai correr bem, portanto, o que é que eu posso fazer para não passar por situações mais problemáticas? E a partir do momento em que percebemos que isto não é mau pensar desta forma, só que nós não precisamos de o fazer tantas vezes. Ou seja, estou alerta, já percebi que isto pode correr mal se não fizer mas não vale a pena pensar constantemente sobre isso.
E então estamos a libertar a nossa mente de uma série de pensamentos inúteis, repetitivos, porque a nossa mente vai repetir 50 vezes a mesma coisa, vai criar cenários diferentes da mesma coisa, alguns piores, alguns melhores, mas estamos ali completamente empaturrados neste círculo vicioso de pensamentos que não nos levam a lado nenhum. E só nos vão ajudar a criar mais stress, não é? É um bocadinho as rodas do carro, não é? Completamente. Na lama. Na lama, completamente. Ficamos ali completamente alamados. E a partir do momento em que tu começas a pensar: bom, este tipo de pensamento é natural eu ter, só não preciso de o ter tantas vezes. E cada vez que eu tenho esse tipo de pensamento, é que a minha mente não está focada. Portanto, eu vou focar a minha mente noutra coisa, porque não focar a minha mente na respiração. Portanto, a partir do momento em que começo a aliviar a minha mente de pensamentos repetitivos, começo a ter mais espaço na minha mente para outras coisas. E, portanto, o facto de abrandar faz-nos ganhar tempo. Acho que é tão simples quanto isto. É mesmo. Eu acredito que funciona. Eu estou mais ou menos satisfeito com a minha experiência pessoal e trabalho muito nisto. Acho que a minha mente é muito complicada. Portanto, acho que consigo bem falar sobre isso, porque tenho uma cabeça muito difícil. Mesmo com tantos anos de yoga, não é? Mesmo com tantos anos de yoga. Porque não és perfeito, Jean-Pierre? Não, a minha mãe diz que sim, mas eu aprendi pela vida que não. Acho que exatamente. E o que me leva a continuar a gostar tanto do yoga e de transmitir as ferramentas que vou desenvolvendo para mim é que acho que realmente sem elas seria muito mais difícil eu conseguir sobreviver na nossa sociedade. E dá-me clareza para depois conseguir explicar ou tentar explicar aos outros o que é que eles podem fazer, porque se eu consigo, eu acho que muita gente também pode conseguir. Há um conceito, no entanto, do qual nós discordamos em off antes desta entrevista, que é a equanimidade. Sim. E eu expliquei-te porquê. Porque quando eu comecei a praticar yoga, percebi que o conceito, como tu explicavas há pouco, e explicarás melhor do que eu, é não irmos nem muito lá acima nem muito lá abaixo, não é? Estarmos mais ou menos aqui numas flutuações médias, vou chamar-lhe assim, não é? Numa onda média de rádio. E eu sinto que assim que comecei a praticar yoga, mais ou menos há 15 anos, entrei um bocadinho nisso de ser muito ponderada e a refletir, ter muita consciência das coisas, etc. Às vezes isso é muito aborrecido. Porque podemos tornar-nos uma seca até para nós próprios. Até não é? concordo. É, não é? Mas isso acontece-me sobretudo quando não me permito expandir como fazia antigamente. E vejo isso quando vejo os meus filhos eufóricos, que me dá uma alegria imensa, e eu penso: qual é que é a barreira aqui entre ser histriónica, não é? Entrar aqui num delírio e estar genuinamente feliz e abraçar esta felicidade, sem deixar que isso me afete ou que afete o meu ego. Quer dizer, não tem a ver, às vezes é um bocadinho também deixar de celebrar as conquistas pessoais por achar: ai não, que depois ainda fico muito convencida. Epá, não, às vezes é fixe, não é? Como é que se faz esse equilíbrio, Jean-Pierre? Eu acho que depende do contexto, depende do teu contexto, da tua vida. Ou seja, o teu contexto vai ser diferente do meu, portanto, no teu contexto faz mais sentido do que no meu. Eu lembro-me de uma coisa que a Catarina Beato disse uma vez, e isso ficou-me, porque acho que o exemplo é genial. Quando tu fazes qualquer coisa bem e achas que merece uma compensação, podes ir comer um pastel de nata, não é? Mas o pastel de nata não te vai fazer bem nenhum. O que te vai fazer bem é ir correr 10 km. Mas nós vamos ao pastel de nata. Claro. Mas o pastel de nata não te faz bem nenhum. Então não faz? Não. Até certo ponto, não é? Depende do teu contexto e depende dos teus objetivos. Exato. Vamos dizer. Mas é um pouco isto. Eu acho que as coisas não devem ser perfeitas. Eu acho que o ser humano é lindo porque é imperfeito, não é? Imagina, toda a gente perfeito. Boring, não é? O mundo era uma seca. Portanto, a imperfeição é bonita, mas nós temos que perceber que há alturas em que está tudo bem, podemos extravasar e podemos deixar de nos ir, e há alturas que talvez não, há alturas talvez precisamos de conter e ser mais ponderados.
eu acho que quando temos 3 crianças pequenas, então temos que deixar ir mais vezes. E quando somos professores de yoga, temos que nos conter mais vezes. Ou seja, porque se eu acredito que é através do exemplo. Não é Zumba Yoga. Zumba Yoga, muito bom. Um dia vou lançar esta nova. Eu iria. Eu não tenho muito jeito para o Zumba, mas a ideia será essa, acho eu. Porque o ser humano é ser humano e acho que passa pelas emoções, e as emoções devem ser vividas para serem entendidas, não é? Portanto, why not? Mas achas que irmos lá acima, muito lá acima, necessariamente implica depois irmos lá abaixo? Vamos ver isso desta forma. Então imagina alguém que está um bocadinho naquela onda do positivismo um pouco forçado. Apareceu durante muito tempo nas redes sociais, agora está um bocadinho mais contido, que é tentar ver tudo do lado positivo e criar até uma fantasia que tudo pode ser positivo e tudo pode ser bom. E quando nos mantemos assim muito alto durante muito tempo, obviamente, como o ser humano é o ser humano, portanto é instável em termos de pensamentos, quando acordares ou quando alguma coisa não planeado ou fora do contexto que desejavas vai acontecer, a queda vai ser grande. É praticamente inevitável, não é? E quanto mais feliz tu estavas, quanto mais a possibilidade de teres o sentimento equivalente ao oposto, não é? Uhum. Mas aí também é porque estavas iludido, não é? Iludido. Portanto, eu acho que é isto, Ana. É a Maia, não é? Sim, é Maia, mas a partir do momento em que tu vives a felicidade sem ela ser uma ilusão, está tudo certo. Agora, a partir do momento em que tu vives estas emoções de forma um pouco iludida e um pouco exagerada, aí não está tudo certo. Ok, deixa-me só explicar que Maia não é nem a abelha nem a vidente taróloga. Não. É o véu, não é? Da ilusão. É o véu da ilusão. Tu sabes essas coisas, Ana? Foste tu que me ensinaste, boa parte delas. Então sim. Então sim, já que fui eu, em princípio. Eu gosto muito deste conceito no yoga. Também é outra ferramenta muito poderosa para nos ajudar, que é quando estás a conversar com alguém que tu gostas muito e estás em desacordo e a conversa começa a aquecer um pouco. Isso muitas vezes acontece, pode acontecer com os nossos pais ou com os nossos filhos, não é? A conversa começa o tom começa a subir um pouco mais. É tu lembrares-te, utilizando essa é uma filosofia, uma técnica de Maia, que é: cada um de nós tem o seu ponto de vista que acredita ser a realidade dos outros, mas o teu ponto de vista é único, é o teu. Existem pessoas com pontos de vista similares, mas nunca idênticos ao teu. Então, quando estás nessa conversa neste caso pode ser a tua mãe, e a tua mãe quer que faças uma coisa e tu és uma adulta, já não queres fazer, e entram ali um bocado em conflito, e tu chegas a um ponto em que tu pensas assim: eu gosto mais da minha mãe do que ter a razão. Portanto, eu vou aceitar que ela tenha o ponto de vista dela, ou seja, não toda a razão, mas eu aceito que ela tenha um ponto de vista específico e vou dizer assim: sim, mãe, tu tens razão do teu ponto de vista. E Maia ajuda-nos a perceber isto e a evitar conflitos. Eu adoro Maia. Maia mudou a minha vida. Evitar conflitos é importante, mas às vezes também é importante ter alguns conflitos com consciência. Ter um conflito com consciência. Dá-me um exemplo. Consegues dar um exemplo? Quando imagina que está na hora de pôr um ponto final em alguma coisa, ou está na hora de tomares uma decisão que pode implicar conflito. Da tua parte ou dos outros? Eventualmente dos outros, não é? Porque nós convém estarmos bem centrados, não é? Exato. Então, explica-me tudo. Não, mas aí está. É o que eu queria perceber. Se tu queres terminar uma situação e vais diretamente ao conflito, isso não vai correr bem, não é? Agora, tu tens que, antes de pôr fim à situação ou alterar a situação, é antecipar um pouco como é que a outra pessoa, a outra entidade poderá então reagir perante o que tu vais dizer. E é preparar uma forma de responderes onde tu não te vais irritar, onde tu vais dar o exemplo. Eu consigo dizer as coisas que eu quero dizer, consigo ir até onde eu quero ir sem passar por uma situação de conflito, e não vou abraçar a situação de conflito se ela vai acontecer. Não é fácil,
Porque o ego aqui aparece muitas vezes e epá, não vou deixar que essa pessoa me fale desta forma, não é? Portanto, vou responder num tom idêntico ou pior ainda. Nós gostamos de fazer isso num tom. Vais ver. Mas Porque então, senão somos uns bananas, não é? exatamente, é que sabes a teoria e não a consegues aplicar. Claro. E sabendo a teoria, pensas assim: eu sei bem como é que eu podia fazer, mas não quero agora. Por isso, eu acho que também é discutível, não é? E nós temos a capacidade de enfrentar as coisas sem necessariamente desenvolver o conflito. Os outros vão querer desenvolver o conflito porque foram habituados desta forma, mas tu, para a tua saúde mental, para o teu sistema nervoso, tens de tentar fazer tudo o possível para que isto não aconteça, porque tu mereces estar bem, mereces ser bem tratada por ti própria, não é? E Porque em última análise estamos a envenenar-nos a nós também, não é? Completamente. É só o cortisol que estamos aqui a produzir de repente, o stress todo aqui a acumular-se em nós. E depois, muito provavelmente, vais ter essa conversa contigo própria a dizer: eu não queria ter essa atitude e deixa-me levar, e nananana, e começas a sancionar porque não foste a pessoa que gostavas de ser. Yeah. Não é fácil, Ana. Não é nada fácil. Não é nada E é fácil. por isso que nós estamos aqui a falar disso, não é? Porque tomar consciência das coisas é um caminho sem retorno. É muito difícil de repente nós optarmos por estou-me a marimbar para tudo isto e vou só fazer aquilo que me apetece e pensar só em mim e por aí fora. Acho que também não é esse o objetivo de andarmos cá, mas muitas vezes é o caminho mais fácil, não é? Pensarmos só, não quero saber, eu vou só pensar em mim e tal. Mas todas estas flutuações mentais de que tu falavas, os ciclos de negatividade, é importante termos consciência deles e conseguirmos dar um passo atrás, não é? E vermos as coisas um bocadinho do alto, para não nos Eu diria deixarmos. que isso não é dar um passo atrás, é dar um passo à frente. Exato. É assim, e olha, e eu vou-te agradecer já por uma coisa, porque sou capaz de me esquecer, é que é permitir-me falar do yoga de uma forma que habitualmente não se fala, de uma forma despreendida, descomprometida, responsável, porque o yoga não é só fazer posturas, passa muito por isto hoje em dia, não é? Mas o yoga é muito uma forma de pensar, é muito a nossa capacidade em dar espaço para ver da forma afastada, não tão envolvida em termos emocionais, para conseguirmos melhorar a nossa vivência ao cotidiano. Portanto, eu quero agradecer-te por isto, porque o yoga pode ser isso, ou seja, se saímos do yoga devocional, do yoga com mantras, também tem os seus pontos positivos, mas não é o meu yoga. O yoga tem que ser visto como uma ferramenta que nos pode ajudar a criar distanciamento em relação aos acontecimentos do dia a dia, e é uma ferramenta muito valiosa, ou seja, temos a terapia, temos os químicos, temos muita coisa. Para alguns é o álcool, para outros é o tabaco, para alguns é tudo isto ao mesmo tempo. Mas o yoga surge aqui como uma forma de nos permitir este distanciamento. Somos responsáveis por nós. Em vez de dizer aquela pessoa está zangada comigo, aquela pessoa não se zangou sozinha. Zangou-se porque eu intervi, não é? Às vezes posso não ter responsabilidade, mas a forma como reagi, a forma como respondi também não ajudou nada. Bom, às vezes também não dá para resolver nada. Há pessoas malucas em todo lado e pode nos acontecer também estar confrontados a situações completamente irracionais. Mas em nós conseguimos construir distanciamento. Está zangada comigo. Ponto 1, é completamente irracional, é um problema que ela tem que resolver. Ponto 2, eu de facto não contribuí a que a conversa corresse de forma melhor e vou tentar resolver isto em mim, porque eu gostava de ter uma atitude diferente e de falar de forma diferente. E o yoga é esta capacidade, ou seja, o yoga não é só entrar numa sala, cantar o Om, fazer um V invertido, fazer um pino, caminhar em pino, passar uma perna atrás da cabeça, não é só isso. Também pode ser, não digo que não seja, mas o yoga é uma ferramenta de trabalho mental, de trabalho pessoal, é uma grande ferramenta de autorresponsabilização,
que é: eu sou responsável pela minha vida, pela minha forma de pensar, de como é que eu sinto, das coisas que eu digo, das coisas que eu faço. E se eu quero melhorar a minha vida, não posso estar à espera que seja a minha mãe, que seja o Estado, que seja o político. Eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que me responsabilizar, tenho que ganhar este distanciamento. O yoga dá ferramentas, a respiração, a meditação, as posturas, outras coisas. Por isso, Ana, muito obrigado. Não, obrigado eu, mas deixa-me também dizer-te que há aqui uma questão que me atravessa várias vezes, que é esse distanciamento. Não nos deixa às vezes também um bocadinho desapegados do mundo? Não, eu acho que pelo contrário, eu acho que tornas-te muito mais compassivo, ou seja, começas a olhar para as coisas com um olhar diferente, ou seja, em vez de pensar as pessoas são todas malucas, ou eu não tenho nada a ver com isto, mas o mundo está louco, é começar a pensar que tudo faz parte, e que se essas coisas não tivessem, se não pudesses presenciar essas coisas, não terias a possibilidade de mudar e de melhorar e de crescer. Portanto, eu acho que tudo faz parte, não é? Sim, tudo faz parte. Às vezes não é fácil de encaixar, mas sim, mas tudo faz parte. Queixar também faz parte. Então não, como nós adoramos ser vítimas, não é? De vez em quando só queremos um colo, mas está tudo bem. Muitas vezes é isso. Mas Jean-Pierre, já que estamos num podcast chamado O Sentido da Vida, e deixa-me dizer-te, enquanto falavas, eu pensava muito também na minha outra professora de yoga, que eu também já recebi noutros programas aqui da Rádio Comercial, que é a professora Alexandra Prazeres. Um beijinho para ela. Ela costuma ouvir também este podcast e ela revê-se de certeza naquilo que tu estás a dizer, porque vocês são muito parecidos nesta filosofia do yoga, muito compassiva e neutra ao mesmo tempo. Mas perguntava-te então, depois de tanto trabalho interior que tu fizeste ao longo destes anos, e que já me disseste, obviamente, que não és nem um exemplo para ninguém, nem um guru, mas sim, mas tens essa capacidade de seres autoconsciencioso e de tentares ir melhorando o teu dia a dia com estas ferramentas. O que é que tu tens aprendido sobre haver ou não um sentido da vida? Haver ou não o sentido. Esta pergunta é difícil e profunda. Sentido da vida. Ou seja, eu vou te dizer, eu não preciso de saber ou de encontrar o sentido da minha vida, mas se for, é o que eu tento fazer, que é viver da melhor forma possível. Ou seja, enquanto estou cá, não sofrer tanto. E eu acho que a nossa mente leva-nos sempre ao sofrimento, e não sou bom o suficiente, e não vou conseguir fazer isto, ou isso correu mal, e e estamos muitas vezes neste tipo de pensamentos silenciosos que nos vão destruindo aos poucos, não é? Enquanto eu estiver cá, é tentar fazer que não seja tão doloroso, ou seja, que haja mais prazer nas coisas, e portanto o sentido da vida para mim seria viver a vida realmente tentando sempre, isso parece um bocadinho clichê, mas acho que é mesmo isto, é ver o lado bom da vida, ou seja, e o lado bom da vida é termos essa possibilidade, capacidade de mudarmos, evoluirmos, de crescermos, porque quanto mais o fizermos, melhor nos sentiremos, e todas as pessoas que estão à nossa volta vão sentir o impacto desta capacidade que tu tens em tentar ver o mundo de uma forma mais positiva. E isso contagia também. Espero, mas sabes que a nossa mente é tramada, porque é muito mais difícil mudar as coisas de forma positiva do que voltar a cair nas coisas negativas que já fazíamos antes. Ou seja, vamos trabalhar durante semanas e semanas para ter uma pequena melhoria, e de repente não, hoje vou comer o pastel de nata, já chega, e voltas para trás e depois não. Eu não sei qual é o teu problema com os pastéis de nata. Eu tenho que sair em defesa dos pastéis de nata aqui também. Eu sei que o açúcar blá blá blá, mas também faz bem à alma. Depende da quantidade que comeres. Se for só um, sais daqui e vais comer um pastel de nata comigo. Um por hora? Ok.
Ok, pronto. Pode ser combinado. Desde que seja vegano, está bem? Pode ser. Tá bem, também temos essa questão. Sim. Pois é, muito bem, mas acho ótimo, até porque ainda há pouco tempo ouvi o João Manzarra falar sobre isso, que quando ele assumiu que era vegan, que o problema maior em tudo isso era as pessoas quererem estar sempre a testá-lo e a perguntar: então e o casaco que tu tens? Também é vegan? Então e não sei o que é que tu tens? Também é. Quer dizer, isso são escolhas que tornam-se. As pessoas assumem que são ofensivas para as outras, não é? Sim, eu por acaso também li estes comentários. E acho que é um pouco assim. Eu resolvi um pouco isto. Eu digo assim: sou plant-based. Porque vegan é muito mais fundamentalista. No fundo, é rápido de explicar. Eu não como nada de origem animal, mas também implica outras coisas. Ou seja, o casaquinho de peles, os sapatos. Bom, e às vezes é difícil manter o teu objetivo, não é? Definiste, eu vou ser vegan. É complicado, não é? E por isso eu optei por dizer sou plant-based. As pessoas não chateiam tanto. não chateiam tanto. Porque usas termos estrangeiros e falas de plantinhas. Para dizer em português sou como a base de plantas, as pessoas pensam assim: plantas, o que é que ele come? Sim, é verdade. Não... Gatos, no princípio. Sim. Boa, Jean-Pierre, olha, muito obrigada por ter estado aqui à conversa. Que belo sentido da vida e que bela conversa sobre yoga aqui, sobre encontrarmos a nós próprios também com ferramentas práticas e gratuitas, sem precisarmos de andar socorridos com gurus ou com respostas que te querem dar, que às vezes nem sequer são tuas. Olha, houve uma vez, só para terminar, houve uma vez sabes aquele livro, A Autobiografia de um Yogi? Sim. Pronto. Só li 4 páginas, não consigo ler mais. Sério? Não consigo. Que giro. Pronto, o bisneto desse senhor esteve cá há uns anos em Portugal, mas ele esteve a dar uma série de técnicas hindus também, não é? Que tinham a ver com respiração e tal, pranayama, não é? Okay. Técnicas de respiração. E eu achei muito interessante porque ele era muito prático. E uma das coisas que ele disse é: In the spiritual world, do not borrow any ideas, grow your own flowers. Portanto, nada de pedir ideias emprestadas, é plantarmos as nossas próprias flores. Lá está, as tuas próprias plantas e procurares essa tua essência. E há de ser aquilo que for para ti, é indiferente. Eu não tenho que ser igual a ti. Antes, pelo contrário, não é? Que bom que é sermos diversos. Diferentes. E eu adorar pastéis de nata e tu não. Não, fica mais para ti. Tá bem, exatamente. Olha, só para recordar então as tuas aulas por donativo livre em Marvila, em Lisboa, que começaram no dia 21 de junho, Dia Mundial do Yoga, e que depois vão continuar em julho. Tens algumas datas dia já para... 28 de julho, 11 de agosto, 20 de outubro e 17 de novembro, por agora. Ok. E tens horas já para isso? Sim, será sempre, portanto, domingo de manhã às 10h30. Boa, perfeito. E quem quiser saber mais é entrar também no teu site, na tua plataforma também. Excelente ideia, sim, yogaspirit.pt. Boa, Yoga Spirit, muito obrigada, querido Jean-Pierre. Obrigada, Ana. Obrigada pelas tuas aulas, pela tua conversa, pelo teu bom humor também. Muito grato pelo teu convite, muito obrigada, Ana. Este é um podcast Rádio Comercial.